Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. A escritora Ana Osta está preparando o lançamento de Prisma das Horas, seu primeiro livro de contos que chega ao público no próximo semestre. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre essa obra e também sobre o universo literário da Ana. Vamos lá? Bem-vinda, Ana! Bom dia, Mirna. Bom dia ao seu público. É um prazer estar aqui de novo no Lado a Lado e falar um pouco sobre a minha obra, essa nova obra que vou publicar no próximo semestre. E, enfim, vai ser um prazer conversar com você sobre literatura também. E já faz tempo que você esteve aqui, já faz 5 anos que você esteve aqui pela última vez, sabia? Nossa, faz tempo mesmo, eu não lembrava que tinha tudo isso. Você veio com a Adriane e a mim para divulgar o livro Minha Garota, que fala sobre o relacionamento dela com Ayrton Senna, né? Exatamente, foi um livro muito lindo que a gente fez em parceria e um livro que me deixou com um sentimento de dever cumprido, sabe, Mirna? Trazer ao público o conhecimento desse relacionamento que não era de conhecimento, né? Sim. Então, completando ali a biografia do nosso grande piloto Ayrton Senna. E agora, livro novo, então. Primeiro livro de contos, O Prisma das Horas? Sim, é o primeiro livro de contos, embora eu tenha escrito e publicado o livro Contos nas antologias da Academia Saltense de Letras. Eu resolvi reunir tudo, fazer como um portfólio, né? Para eu poder, eu mesma, me encontrar ali nos contos. Porque às vezes eu lembro de algum conto e falo, onde foi que eu publiquei? Em qual antologia? Então, eu decidi reunir todos os contos nesse livro e escrevi especialmente para essa publicação alguns contos novos, totalmente inéditos. Que estão no forno ainda, né? Sim, o livro está no forno ainda. Isso, o livro tá, a gente está finalizando aí as ilustrações, porque o livro vai trazer ilustração feita pela minha filha, a Brenda, né? Que luxo, né? Ter as ilustrações da Brenda. Muito legal. Olha, como mãe era um sonho, desde sempre, porque quando a Brenda foi estudar História da Arte, depois fez o mestrado em desenho, eu queria muito que ela pudesse ilustrar um livro meu. Mas, enfim, isso eu tinha que deixar partir dela, esse desejo, né? E ela se prontificou a fazer, ela fez a capa, inclusive. Foi muito bacana trabalhar com ela, porque ela me conhece muito bem. E ela, então, pôde captar do conto, sabe? Aquela essência para poder ilustrar. Então, tá sendo um orgulho, sabe? Em todos os aspectos. Pessoalmente, enquanto escritora, né? De poder dizer, olha, os meus contos estão com uma... Porque todo escritor tem aquela exigência, né? De dizer, olha, eles chegaram num ponto que eu considero perfeitos. Gostei desse trabalho. Quanto o livro em si, porque o livro agora realiza aquele meu desejo antigo de contar com as ilustrações da minha filha. Você acha que foi um casamento perfeito entre literatura e arte visual? Eu acho que está perfeito. Nossa. E além disso, o processo em si foi maravilhoso, né? Porque a gente sentava, ela e eu, discutíamos, ela me mostrava uma ilustração. Foi até difícil escolher, porque tudo que ela me mostrava, eu falava, tá lindo, tá lindo. Enfim, aquela mãe meio babona mesmo, corujona, que a gente acaba sendo. Ana, e Prisma das Horas é um título bem poético, né? Como que surgiu esse nome e o que ele representa para você? Surgiu, na verdade, em discussão com a editora, né? Porque a gente queria que pudesse representar uma reflexão sobre a vida. Então, a gente começa no livro com o primeiro conto, que é uma semente, né? E eu vou passar por todas as fases da vida humana até o momento que a vida acaba. Então, o prisma, ele reflete tudo isso, né? Todas as situações que a gente vive, todos os papéis que a gente acaba representando na vida. Então, eu amei a sugestão da editora e falei, não, é isso mesmo, perfeito, é um prisma. E os contos, eles são, assim, bem ligados ao cotidiano, né?
E também há uns temas um pouco doloridos, né? Separação, vidas desencontradas, alguma coisa assim, né? Pelo que eu tô sabendo. Por que você escolheu esses temas? Na verdade, Mirna, isso é uma coisa que eu trago comigo desde a primeira vez que eu li Ana Karenina, de Tolstói. Porque foi um livro que me impactou muito já na primeira frase, né? Todas as famílias felizes são iguais. As infelizes é que são cada uma a seu modo. Então, quando eu li aquilo, foi para mim uma epifania, né? Eu li Ana Karenina várias vezes e toda vez aquilo me impactava. Então, desde jovem que eu trago comigo essa situação de que você olha uma família feliz, perfeita, né? Tipo margarina, Tipo comercial de margarina. propaganda de margarina. E a gente não tem ideia de quantos dramas aquela imagem perfeita que a gente vê carrega, né? Quantos dramas aquela família tem, às vezes jogados sobre o tapete, Sim. sabe? Às vezes até que eles nem consciência têm, né? Então, por isso que eu acabei traduzindo nos contos esse lado da vida, né? Solidão. A solidão Que também, mais? que é uma coisa que faz parte, né? A permanência, a impermanência da vida, que é essa coisa que a gente tem a sensação, sobretudo quando jovem, que você tem a vida toda pela frente, né? Que, enfim... E que nada vai acontecer comigo, né? Que a gente é meio super-homem, né? Aquela coisa indestrutível. E também, assim, que a gente vai ter tempo para fazer tudo, né? E, de repente, o tempo começa a acabar. E aí você fala, e agora? Não consegui realizar tudo aquilo que eu tinha almejado, tudo aquilo que eu tinha sonhado para mim. Então, o livro traz tudo isso. Agora, traz também muita coisa ligada a lembranças afetivas. Esse é um processo muito interessante. Cada escritor tem o seu processo, lógico, de criação, de escrita. Mas só para você ter uma ideia, ontem mesmo eu fui visitar a chácara da minha tia Salete. E fazia muitos anos que eu não ia. E aí, quando eu até filmei, eu peguei o celular e falei, não, eu tenho que registrar isso. Porque no momento assim que aquele portão se abre, que eu entro, que eu vejo as plantas, acaba pipocando dentro de mim tantas lembranças. E com certeza muitas delas vão se tornar contos, né? Porque E são 16 contos, né? no livro são 16 contos. Então eu vou pedir para você dar uma adiantadinha, uns spoilerzinhos aqui sobre alguns deles. Eu vi que tem um que chama Crimes da Minha Rua. Fala sobre ele um pouquinho. Olha, Crimes da Minha Rua foi muito bacana escrever. Porque eu me lembrei, até lendo um outro livro, né? Eu me lembrei de algumas situações que, quando eu era bem menina, morava na Rui Barbosa, aconteceram ali. E aí, isso ficou no meu coração, sabe? Aquela sementinha. Passado um tempo foi germinando. E aí surgiu o Crimes da Minha Rua, aonde eu vou resgatar até lembranças quando a gente brincava de brincadeira de rua. Que legal. Né, que a gente se reunia naquela época na porta de casa ali e fazia aquelas brincadeiras coletivas, né? Lembra? Sim, as crianças da rua toda, né? Todo mundo participava. Não tinha diferença idade, gênero, era todo mundo que estava ali, né? E então eu começo com essas lembranças e aí termino, inclusive, com uma situação que impacta, assim, essa personagem. Porque embora eu esteja escrevendo baseada em memórias, em lembranças, em fragmentos de memórias, melhor dizendo, eu crio um personagem. Sim. Então, não é um conto que fale de uma história real, né? Ele é um conto literário mesmo. Então, eu crio em cima dessa memória situações que eu vou depurando para que se torne um texto literário. Né? E teve também Zona Cinza, que eu marquei aqui para você comentar com a gente aqui. Nossa, Zona Cinza é outra história também da minha pré-adolescência, né?
que também foi construído com base num fragmento de memória, né? E que vai contar a história de duas amigas. E de uma coisa que era muito comum na nossa época de estudante aqui na cidade, Mirna, que era ir para a escola com a amiga, né? Sair de casa. Passava na casa da outra. Uma convidava a outra, chamava. E depois o que a gente fazia quando voltava da escola, que também é uma coisa que hoje tem se perdido, né? Porque hoje eu vejo que as crianças elas ficam muito centradas no computador, né? Nas telas, dentro de casa. Né? Então, essa coisa do hábito de frequentar a casa uma da outra. Brincar no quintal da outra, né? Exatamente, brincar, né? Até com a família, frequentar a família da outra, porque aí você conhece as irmãs, você convive também com todos da família, né? Isso tem se perdido. Então, Zona Cinza trata disso, sabe? São duas amigas que vão tratar ali de situações muito comum que a gente vivia na nossa época e que hoje acabou se perdendo. Então, Prisma das Horas vem no segundo semestre, por volta de outubro, Ana, é isso? Uhum. Exatamente. Eu volto para o Brasil para fazer o lançamento em outubro e a minha intenção é convidar o máximo de pessoas para poder até reencontrar pessoas do meu passado, né? Que de certa forma estão contidas aí, né? Aparecem de alguma forma no livro. No livro. Nas histórias, né? Nas histórias. E aí, então vai ser, eu já estou planejando desde já, né? Como vai ser o evento de lançamento, onde vai ser e tudo mais. Então, para quem ainda não sintonizou, a Ana mora em Boston, né? E nasceu em Salto e vem, né? Para Salto com certa frequência, né, Ana, para rever os amigos, para rever as pessoas queridas e para lançar o livro agora no próximo semestre. Exatamente. Né? Agora vamos falar um pouquinho da Ana leitora, né? Porque atrás da escritora há uma leitora voraz. O que você gosta de ler, Ana? Nossa, eu leio uma média de um livro por semana, né? E sempre gostei muito dos clássicos. Sobretudo, né, a literatura russa, que é uma coisa assim, de uma densidade, mas depois, com a formação do Clube do Livro de Salto, né, que aconteceu há 6 anos atrás, em maio, no meio da pandemia, em 2020, eu acabei me colocando o desafio de ler obras contemporâneas. E foi uma descoberta prazerosa, sabe? Porque eu tenho lido muita coisa boa, tenho lido muita coisa que me prende a atenção, né? E mais do que isso, a gente tem no Clube do Livro a experiência da leitura coletiva, que também para mim foi uma novidade. Porque como eu leio muito, então assim, sempre foi um ato solitário, né? É claro que na minha casa todos são leitores, então eu costumo brincar que com as minhas filhas eu não troco receita de bolo. A gente desde pequena a gente troca indicação de livro, impressões de leitura. E como as meninas estudaram numa escola americana, eu acabei através delas conhecendo autores americanos consagrados que são referência literária por lá, e também foi uma outra descoberta maravilhosa, né? Então, eu, enquanto leitora, posso dizer para você que eu hoje leio de tudo. Qualquer coisa que tiver indicado por alguém, que eu conheci o autor, sabe? Então, quando você, por exemplo, decide comprar um livro, adquirir um livro, o que mais importa aí, no caso? É a indicação, é o autor, é o título, é a capa? O que chama mais atenção? Primeiramente, a indicação. A indicação. A gente tem tanto o Clube do Livro, como eu tenho alguns amigos que também são leitores, assim como eu, e a gente troca figurinha mesmo, né? As minhas filhas também entram nesse rol. Você falou a Brenda, já citou a Brenda, mas não citou a Andressa. A Andressa, minha filha mais velha, né? Que inclusive teve uma participação especial no meu trabalho no início, quando eu comecei a escrever, porque o meu livro, que hoje é o meu carro-chefe, é o que faz maior sucesso entre os leitores
que é o Crescer na Terra do Nunca. Tá aqui, ó, gente. Esse aqui é o meu exemplar, Crescer na Terra do Nunca. Então, mas só para finalizar, foi Andressa quem deu o título desse livro e ela também me ajudou, eu diria que a atualizar o meu linguajar, porque era um livro que eu queria fazer mesmo para tocar o adolescente, né? E ela, quando leu, e mesmo durante a produção do livro, a escrita, eu conversei muito com ela sobre como as pessoas, como a tua geração fala hoje, né? Se for indicar isso, se for indicar aquilo, como é que se fala? Então eu fiz uma espécie de um laboratório com a Andressa e foi, eu acho que o resultado ficou muito bom, né? Sim, e essa edição contou... Porque teve uma edição anterior, né, Ana? Sim. Essa edição mais nova, ela contou com os quadrinhos. O Laudo é um cartunista muito conhecido, premiado, né? Uhum. E ele fez a adaptação, a versão do prosa para o HQ. E a gente trabalhou muito em conjunto, ele e eu, para que a coisa ficasse do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, né? Numa versão bem moderna. Uhum. Porque a imagem hoje é uma coisa que o adolescente, eu acho que você pega mais o adolescente através da imagem do que através da palavra, né? E o Crescer na Terra do Nunca em prosa, que eu lancei em 2012, ele acabou se esgotando, eu fiz uma reedição, 10 anos depois, em 22, e aí, com base até nessa segunda publicação do Crescer, eu fiquei pensando que eu poderia torná-lo ainda mais atual através da HQ, das ilustrações, né, que contém uma história em quadrinhos. E Ana, recentemente você esteve na escola SESI em Itu, elevando o Crescer na Terra do Nunca, falando com os adolescentes lá sobre o livro, né? Porque parece que a escola adotou o livro nos últimos anos do Fundamental 2, é isso? Isso, e foi adotado esse ano por 3 salas, né, do Fundamental 2, e aí eu tive o prazer de vir para fazer um encontro com o autor após a leitura do livro, né? E parece que foi bem caloroso esse encontro, né? Foi. É sempre um prazer, sabe, ter esse feedback do leitor, e no caso de adolescente ainda é muito melhor. Eram 98 alunos. 98 alunos? 98 alunos. Então você imagina, assim, cada feedback que eu recebi, e muito carinho, né? É uma coisa assim, de trazerem mensagem de casa. Olha, minha mãe pediu para dizer para você que ela leu comigo o livro e gostou, né? Olha que legal. Então, assim, eu acho que para o autor é a coroação do trabalho dele, sabe? Você ter o contato com aquela pessoa que leu o teu livro e essa pessoa te traz a impressão, te dá um feedback daquilo que o que você escreveu provocou nela, né? E teve muita pergunta da parte deles? Sempre, eles querem saber tudo, sabe? Quem deu o título, como que você imaginou essa história, né? Por que o final é assim, né? Tipo, alguns ficam até irritados. Só no final foi que eu fui entender. Então, eu acabo rindo, porque eu já me senti na pele deles, né? E me sinto ainda, enquanto leitora, quando eu estou lendo alguma coisa, eu falo, puxa vida, não acredito que vai fazer o personagem passar por essa... Não, é meio revoltante, né? Falo, não dá. Então, eles dão esse retorno, sabe, Mirna? E como que você sentiu essa coisa da relação deles com o livro físico hoje, né? Porque são muito ligados no mundo digital. Como que você sentiu essa relação? Isso não é fácil, não. Eu acho que nós estamos vivendo um fim de uma era, sabe? Eu sinto muito isso. O livro digital vai ganhar cada vez mais espaço, né? E o livro físico está realmente perdendo importância na vida do leitor. Então, claro que uma HQ, ela ganha um destaque especial porque a imagem, ela é muito mais atrativa, né? Fisicamente, né? Do que se você no mundo digital. Mas eu acho que é o fim de uma era,
ou poderíamos dizer, o início de uma nova era, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, eu não vejo com maus olhos o fato da garotada gostar das telas, e o que eu acho é que tem que equilibrar um pouco, né? Então, nós conversamos um pouquinho sobre isso no SESI, né? Porque se você ficar só rolando a tela, você não está lendo, né? Você está fazendo ali uma visualização de conteúdo muito rápido. Sem contar que hoje o Instagram, que é a rede mais acessada, é muito mais fotos, né? O TikTok também, vídeos, para leitura mesmo, não cabe muito, né? Eu percebo que, inclusive, nas minhas redes, a gente tem que colocar texto curto, sabe? Se você se alongar muito, o famoso textão que a gente costuma... não é lido. Às vezes a gente até coloca, né, cuidado, textão. Alerta, né, de textão. Mas sabe que não é só texto, não. Eu percebo que, inclusive, vídeo. Se for um vídeo com mais de 1 minuto, esquece. A pessoa não vai parar ali para ver. Né? Então, é como se a gente vivesse uma urgência de as coisas, de falta de tempo, de querer... talvez abraçar mais coisa, então tudo muito rápido, muito rápido. E tudo muito descartável, porque uma informação, vem outra informação, aquela você já esqueceu e já passou, né? Passou. E leitura sempre é uma coisa que você tem que dedicar alguns minutos para uma reflexão, né? Para você entender o que você leu, para você interpretar aquele texto. E preocupa toda essa urgência e essa rapidez da vida de hoje nessa idade, né, Ana? Na adolescência, na juventude. Que é a formação. Que é a formação, né? Preocupa um pouco. Preocupa sim. Por isso eu fico tão contente quando eu vejo uma escola adotando um livro, se dedicando a essa atividade, né? Promovendo, inclusive, o encontro com o autor, para a gente tentar resgatar esse gosto, sabe? Esse hábito, porque leitura é hábito mesmo, né? Então, você tem que fazer disso... Eu não durmo uma única noite sem ler. Eu posso chegar cansada de um passeio, eu posso chegar cansada de uma viagem, e eu preciso de 10 minutos de leitura para dizer assim, agora eu consigo dormir. Ana, embora hoje o digital esteja em alta, as livrarias ainda têm todos os dias muitos lançamentos, né, em livro físico, e a quantidade é enorme, né? Assim, existe uma diferença assim, entre a qualidade desses livros que estão sendo colocados hoje no mercado com relação à qualidade do texto, da literatura? Eu não diria a qualidade do texto, mas eu diria o tipo de trabalho que está sendo ali apresentado para o público. Se você pegar o próprio Prêmio Jabuti, você vai ver que na categoria romance, ele tem romance de entretenimento e romance literário. Então, a professora Aurora Bernardini, quando trouxe essa discussão para reflexão da sociedade, ela não estava errada. Quando a gente faz literatura, é uma coisa um pouco diferente de você produzir um texto de entretenimento, né? Inclusive, quando você pensa, o que é um texto literário? Então, é alguma coisa que seja atemporal, que não tenha uma conotação pessoal, né? E aí, trazendo para os meus contos, eu tive esse cuidado, sabe, de transformar fragmentos de memórias afetivas num texto literário. Desde o Betsy, eu tinha essa preocupação. Foi até uma discussão que eu tive na época com o meu editor, o Quartins de Moraes, porque a primeira coisa que quando um autor lança um livro, o editor pensa é autobiográfico. Né? Então, quando você fala de literatura, você tem que deixar esse traço da autobiografia de lado, né? E é curioso, porque as pessoas às vezes até se magoam quando você fala assim, não, mas isso não é literatura, né? Um texto de entretenimento, porque elas acham que você está menosprezando o trabalho dela. Não é você não está menosprezando, mas você está classificando dentro daquilo que são as características de cada gênero. Vamos dizer assim, que você pode
fazendo uma metáfora aí, comer ou se alimentar. Eu até uso essa metáfora, que tem alguns livros que eu leio que eu digo, é fast food, né? E como você sabe que é isso, assim? Porque é um texto que você lê, o texto passa por você. E ali acaba, não fica. Quer ver uma outra metáfora que eu acho muito bacana, que quando até eu explico isso, as pessoas conseguem ter o clique, agora eu entendi. Vamos levar então a arte das palavras para a arte visual. Eu tenho hoje muitos trabalhos de pintores que são quadros decorativos, né? E eu tenho aquilo que é obra de arte. Nem todo quadro decorativo vai ser uma obra de arte, embora toda obra de arte seja um quadro decorativo. Né? E aí as pessoas dizem, mas por quê? Porque o quadro decorativo é contemporâneo? Pode ser também, porque uma das razões para você classificar uma obra como literária, ou então uma obra de arte, é o fato dela ser atemporal. Então, dela permanecer ao longo dos anos. Né? Tem livros que foram escritos há 100 anos atrás, que você lê hoje e diz, é atual. É atual. Então, isso é literatura. E ainda tem essa coisa também de um quadro, uma pintura decorativa, ela ser acessível não só no bolso, mas na compreensão. Você bate o olho, você vê a paisagem ali, né? Você entende aquele quadro de imediato, é instantâneo. Né? Quando você pega uma obra de arte, você vai para um museu ver uma obra de arte, você para ali, horas, você fica contemplando, você fica descobrindo coisas e mais te provoca um sentimento, uma emoção. Te afeta de alguma maneira que você sai refletindo o porquê daquela afetação, né? Então, você vai ficar horas, dias, aquilo fica, você quer voltar. Eu quero ver de novo aquela obra, quero ir para o museu, né? Quero ler de novo aquele livro. Então, até aí eu vou trazer um pouquinho para os contos, né? Como o meu primeiro conto eu escrevi em 2004, até por conta de um prêmio que foi feito aqui pelo Prudente de Moraes, o Colégio Prudente de Moraes. Então, era a primeira edição do concurso de contos, né? E eu sentei para escrever. Acabei ganhando o primeiro lugar desse concurso. Então, depois de lá para cá, eu passei a ler mais sobre contos, né? E aí descobri uma autora norte-americana, chamada Shirley Jackson, que ela tem livros, ela é considerada a rainha do romance psicológico, o terror psicológico, sabe? Mas o que ela mais tem são contos. Ela tem alguns livros nesse gênero de terror psicológico, mistério psicológico, enfim, pode ser classificado das duas formas, mas os contos dela, Myrna, são obra-prima. Eu li um deles chamado Jardim Florido. Eu terminei de ler o conto, eu não conseguia, até me emociona falar, eu não conseguia entender se eu tinha compreendido de fato aquilo que ela tinha falado. Porque ela trata da inveja. Da inveja? E ela fala, são várias páginas, e você lê, ela não cita uma única vez a palavra inveja. Interessante, né? Aí que entra o artista da palavra, né? Pois é. Isso é um texto literário, isso é um conto, né? Então eu tenho me inspirado muito nela, sabe, para escrever. Ana, você já escreveu literatura infantil, juvenil, romance, o Betsy, que foi o primeiro romance seu, né? Agora a coletânea de contos que vem aí para o próximo semestre. Que outro gênero você sonha em escrever? Olha, Myrna, agora nesse momento eu estou tão encantada com os contos, porque o gênero, escrever conto, não é fácil, sabe? As pessoas pensam que é você desenvolver uma ideia sobre um conflito e pronto, acabou. Não, né? Porque você tem que ser muito concisa,
foi o que me pegou no conto. Eu gosto da concisão, né? Eu acho que quando você está escrevendo, tudo que você puder descartar, tudo que for excesso, você tem que tirar do texto. E no conto você traz isso, você precisa disso, porque você tem um número limitado de palavras para descrever uma situação, para passar sua mensagem. Né? Então, nesse momento, eu tô assim, já pensando no segundo livro de contos. Ah, tá pensando em repetir a dose. Repetir a dose, né? Repetir a dose. Mas eu também tô trabalhando, eu sou um pouco vagarosa na produção de romance, porque eu deixo aquela coisa ficar ali depurando dentro de mim, sabe? Para depois dizer, não, agora... Né? Tá na hora de sentar e Pôr no escrever. papel. Então eu tenho, assim, eu estou trabalhando, já tenho bastante coisa levantada, pesquisada e anotada sobre a continuação de Betsy, né? Que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Vai retomar a sua primeira obra, que legal. Atendendo a pedidos, na verdade, porque muita gente fala, ai, puxa, não vai ter uma continuidade. No Crescia da Terra do Nunca, agora no SESI, fizeram, não é a primeira vez que eles fazem essa cobrança. Vai ter a segunda fase, né? A segunda parte, o que acontece com os personagens, né? Que é uma curiosidade que todo leitor tem, eu mesma tenho, de livros que li, e falo, puxa, o que será que aconteceu com aqueles personagens, daquela trama toda que eu li? Então, o Crescer da Terra do Nunca ainda não cheguei no momento de dizer, cabe uma segunda, uma continuação. Mas o Betsy sim. O Betsy sim. E eu já tenho, inclusive, o início dele na minha cabeça, já anotei muita coisa. Então, eu imagino que isso eu vou levar em paralelo, porque como o conto é uma coisa mais breve, né? Então não toma tanto meu tempo, dá para desenvolver os dois trabalhos simultaneamente. Então, O Prisma das Horas, que é o seu livro que vem no próximo semestre, o que você espera que o leitor, assim que fechar a última página do livro, que permaneça dentro do leitor depois de fechar essa última página? Reflexões sobre a vida, né? Sobre coisas, situações que a gente vive, né? E que inclusive às vezes até joga para debaixo do tapete, não quer pensar, não quer, né? Então que o livro possa trazer luz à vida do leitor, sabe? Que através dessa leitura ele pare para refletir sobre a sua própria vida e faça uma reflexão positiva, né? Que traga dessa reflexão algo positivo para a vida dele. É isso que eu desejo. E Ana, você já escreveu vários livros, tem essa experiência e muita gente, a gente sabe que gostaria de escrever um livro, o seu primeiro livro, mas não sabe por onde começar ou ainda não teve coragem de se expor, né, num livro. Que conselho você daria? Olha, primeiro sobre a escrita, é aquela pessoa que gostaria de começar a escrever, que ela leia muito, porque não dá para você separar escrita de leitura, sabe? Por conta do repertório, por conta de vocabulário, por conta até de inspiração. Então, eu acho que para quem quer começar a escrever, leia, né? Segundo tendo uma inspiração, sentindo alguma... Sabe essa coisa de emoção de momento, uma frase que vem como um lampejo na sua mente, anote. Vá mantendo esse arquivo para a hora que você sentir que está preparado, sentar e colocar tudo num papel, num arquivo, né, digital. E agora, para quem já tem, já tem o material pronto. Eu citaria assim, se for fazer de forma independente, que é o que a maioria tem feito hoje em dia, consultar a Amazon, que a Amazon tem um passo a passo para uma publicação independente, autônoma, né? Então isso ali você já vai saber mais ou menos e vai entender tudo que compõe um livro, né? Porque o livro é composto de um projeto gráfico, um projeto editorial, né? Então vai entender ali na Amazon que tem esses passo a passo, essas diquinhas. A outra opção que eu também acho muito bacana é buscar uma editora pequena, sabe?
uma editora que faça sob demanda. Sim, né? tem muitas hoje, né? Ah, graças a Deus, né? Porque quando eu comecei lá atrás, só tinham as grandes editoras e era super, assim, inacessível aquela coisa de quero falar com um editor, você não tinha por onde, sabe? É só se alguém te indicasse, se alguém te levasse até lá. Então, isso a gente já superou. Então, foi uma outra era que terminou. E que eu considero ótimo, né? Que bom que... Então, eu acho que são essas as dicas, sabe? Agora, principalmente aquela coisa assim, acredite naquilo, no seu potencial, naquilo que você escreveu, né? Venda isso, nem que seja porta a porta para os amigos, né? Venda a sua ideia, valorize aquele material, né? Porque às vezes a gente escreve com uma certa facilidade e aí fica pensando que foi tão fácil, né? Acho que não tem tanto valor por ter sido tão fácil. Mas com certeza valorize né, esses seus registros, o seu texto e sim, tente produzir um livro. Eu acho que o livro físico, ainda que a gente tenha falado que o digital está em ascensão, o livro físico para o escritor é uma mais realização. prazeroso, né? É como pegar um filho na mão, sabe? E tem aquilo, né? Aquele ditado antigo que falava, né? Que precisa ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Para se sentir completo, pleno nessa vida. Eu concordo, eu acho que sim. E vejo que tem muita gente com coisa interessante, sabe? Eu converso, muitas pessoas me procuram, até por conta dessa coisa mesmo. Como é que eu faço aqui? O que você acha? Me dá um conselho. Quanta coisa maravilhosa as pessoas têm pensado, as pessoas têm refletido, né? Isso tem que ser compartilhado com o resto, não na mídia social, né? Mas de uma maneira mais que fique perene, né? Que seja eterna. Ana, quero agradecer a sua presença aqui, viu? Estamos aguardando ansiosamente pelo Prisma das Horas, que só o semestre que vem, mas já estamos aqui ansiosos e temos certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, Mirna. Eu espero contar com você no lançamento do livro. E quem sabe daí eu venho trazê-lo aqui para a gente mostrar a carinha dele. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Ana? Obrigada a você, querida. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.